Olá, está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Cada instante vivido é também um instante morrido. Dado que vivemos no tempo, em cada época e em cada cultura, o ser humano tem seu jeito de experimentar a dor da morte. Hoje vamos conversar sobre a morte e mais, vamos falar das excelências na cultura popular do Vale do Jequitinhonha. Nosso convidado é o Frei franciscano Joaquim Fonseca. E você, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Boa noite, Frei, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ontem celebramos Dia de Finados e hoje vamos conversar um pouco sobre a morte e conhecer e desfrutar da sua pesquisa aí sobre alguns rituais, sobretudo as excelências. Então vamos esquentar nossos motores, né, como se diz. Em geral, por que é difícil lidar com a morte? A morte, na verdade, ela é um mistério, né? Embora seja algo que faz parte da vida, né? Mas a morte sempre causa impacto, né? E, além do mais, mesmo nos casos em que você tem uma pessoa, um doente terminal, que você sabe que a qualquer minuto ele pode, né, chegar a óbito, mas sempre na hora que você escuta a notícia, ela dá aquele impacto. É um mistério, né? Essa ruptura, né, que a morte provoca na pessoa, né? E isso, em todas as culturas, é um dado, eu diria, antropológico mesmo, que está inerente à nossa condição humana. Uma vez eu passei por uma experiência que me marcou profundamente. Fui atender alguém no hospital e ele tinha levado 3 tiros. E estava assim com o peito perfurado e a irmã dizia assim, não, ele vai morrer. E eu fiquei furioso, eu fui atrás do médico. Falei, ele é muito jovem, 26 anos, ele está conversando, como que ele vai morrer? O médico falou assim, eu não tenho o que fazer, ele está com uma hemorragia muito grande, não dá tempo de cirurgia de nada. Falei, mas vocês aí vão deixá-lo morrer? Ele falou, não, é questão de minutos. E eu esperei, daí a pouquinho ele foi perdendo o fôlego e de fato veio a falecer. Ou seja, aquilo ali causa um impacto, nos assusta muito, porque eu acho que tem o desconhecido que vem depois, né? E o desconhecido, o não saber o que vem depois da morte, por mais que creiamos na ressurreição ou outras culturas que defendem outras crenças, mas eu acho que isso tudo assusta muito, né, Frei? Assusta e também, eu acho que o primeiro impacto é o da separação, o sentimento de perda. Eu acho que começa por aí. É tanto que quando se vai trabalhando o luto, né? Quer dizer, horas, né, dias, as coisas vão se ajeitando, mas aquele primeiro impacto é a ruptura, né? Isso, a morte, ela é, nesse sentido, ela é... E há pessoas que, diante da perda de um ente querido, costumam dizer, né? A ficha ainda não caiu, exatamente. Parece que eu estou sonhando. E aí, quando a ficha cai, às vezes cai dias depois, aí o processo, o trabalho de luto é ainda mais dolorido, né? Porque aí entra outros aspectos de ordem, né, emocional e quando não tem a fé dentro disso tudo, aí fica mais difícil ainda. Agora, mesmo para aqueles que têm a fé na ressurreição, existe a dor da perda, da separação? Tem, isso aí eu acho que é todo mundo. É ineliminável, né? Acho que não tem como se livrar dela, não. Para alguns, ela é mais intensa, eu imagino. Para outros, ela é mais contornável, mas que ela existe e ela... não tem... Eu venho da filosofia, às vezes eu acho assim, como que a gente lida com determinadas situações na vida. Uma delas é a morte. Já pensou se eu chegasse perto de uma pessoa e usasse apenas a razão e dissesse, não chora não, tudo que nasce morre, tudo que se inicia tem um fim. A diferença é que ele ou ela foi antes de nós. Não há motivo para desespero. Ou seja, a razão não consola. Não, né? Consola e fala nessas horas também nem sempre é o melhor. Né?
Quando você vai numa celebração de Ezequias, por exemplo, você encontra pessoas, quer dizer, o primeiro consolo que a pessoa tem é a presença, é ver o outro que está ali e não precisa dizer nada, você está ali. A proximidade disso tudo, né? Esse é o primeiro alento para quem está naquele momento, assim, totalmente, pelo menos é o que eu sinto na minha experiência pastoral, né? Palavra nessa hora é o que menos funciona. Dá mais palavras assim. Com certeza. Fabricadas, né? Ninguém, né? Essas palavras fabricadas que você lê nas mensagens, que você, em outras instâncias da vida, você acha bonita, mas nessa hora elas não te dizem nada. Com certeza. Ou seja, ali o afeto diz muito mais do que qualquer argumento, né? Por isso que a presença, ela é muito importante para o doente, né? Por falar em afeto, sim, pode terminar. Para as famílias enlutadas, né, no velório e tudo mais, isso aí, a presença, ela é muito importante, né? Porque aí você sabe exatamente com quem você pode contar. Quem são os verdadeiros amigos, nesse né? sentido. Bom, tem aqui a participação da Fátima Silva. Os rituais de despedida são uma colcha de afetos. Qual que é a importância dos rituais que envolvem a morte? Seguramente, Fátima, os rituais nos ajudam a elaborar a dor da perda, nos ajudam a viver o luto, porque a vida continua, né? Obrigado pela sua participação. Frei Joaquim, é importante fazer o rito da despedida? Fundamental, né? Porque na cultura popular isso é muito forte e isso já faz parte do trabalho de luto, né? Despedir. Porque, na verdade, essa despedida, ela é uma despedida que, no fundo, a pessoa está dizendo até mais, adeus, até chegar a hora de Deus que nós também vamos encontrar. Então, é um momento importantíssimo. Eu me lembro muito do meu avô, um deles, né? Nos velórios, ele sempre coordenava o momento do terço, da despedida, e fazia as pessoas tocarem a mão de quem estava partindo e falar a bênção, vai com Deus. Ou seja, era um momento de dor, mas ao mesmo tempo muito significativo, de muito afeto, de muita proximidade, né? Agora, esses ritos de despedida, eles variam de região para região, de cultura para cultura, de religião para religião? Com certeza. Mas, no fundo, esbarra no mesmo lugar, né? Que é o afeto, né? As expressões desses ritos, elas podem variar, né? Pode ser com um canto, com uma fala, mas, no fundo... Segura na mão de Deus, com minha mãe estarei. No fundo, o que fica e que... na minha compreensão, se pode pensar, é o afeto, né, que fica. Você está despedindo de alguém, né, que é muito importante na sua vida e que é uma despedida... Na esperança de ser uma até breve, de uma até logo. Uma até breve, exatamente. Tá, agora, o senhor tem uma pesquisa muito interessante na cultura popular do Vale do Jequitinhonha. O senhor pode contar um pouco para nós dessa pesquisa? Eu sempre me impressionou, aliás, a minha área foi sempre estudo da música e a questão da enculturação, né? Tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu trabalhei nessas perspectivas. E sempre quis estudar um pouco os ritos fúnebres, né? Nessa perspectiva. O que me impressionou, que me chamou a atenção, foi na década de 80, eu escutei uma gravação de uma pesquisadora chamada Eli Camargo, e ela gravou uma série dessas excelências, sabe, de defuntos. Outros, na faixa, tinha uma faixa que tinha umas 3 excelências, outra faixa tinha benditos, outra faixa tinha folia de reis. Era o CD chamava, na época era o LP, depois fizeram um CD pelas Paulinas, chamava Cantigas do Povo, a Água da Fonte.
E numa das faixas tinha 3 excelências. Uhum. O que são as excelências? E essas da região do Vale de Quitionha. Uhum. Aquilo me impressionou. Falei, eu sou do Vale de Quitionha, olha essa coisa aqui. E foram recolhidas por Frei Chico, que é um confrade meu, que publicou recentemente um dicionário de religiosidade popular. E, inclusive, ele me ajudou muito na pesquisa, porque ele tinha muito dessas coisas já recolhidas. E eu fiquei com aquilo, isso na década de 80. Falei, eu quero ainda estudar isso um dia. Aí, quando chegou a vez de eu fazer o meu doutorado, que eu terminei no terminei no ano 2009, aí eu, de fato, estudei um pouco isso e o fascínio era cada dia maior quando eu ia debruçando em cima dessas coisas. Uhum. Agora, as excelências têm uma estrutura própria? Ou são versos simples que são repetidos e que envolvem emotivamente, afetuosamente as pessoas? A estrutura é muito simples. O que nós temos aqui do Brasil, porque isso veio lá de Portugal, né? Veio da Europa, né? Uhum. Mas o que ficou aqui na nosso imaginário popular aqui, que é uma de cultura oral, né? A excelência, na verdade, ela é basicamente o que corresponde na poética a uma estrofe. Uhum. O que muda é uma ou outra palavra, um número. Né? Então, nós estamos só começando, esse bloco está terminando. Vamos descansar um pouquinho, tomar uma água. A gente continua no próximo bloco. Bom, toda a vida se tece de 1000 mortes e vivenciar o luto nos dá forças para continuar a vida. Voltamos em instantes.